é muito bem claro nas Escrituras. Ele nos salvou com o propósito de refletirmos, de brilharmos a sua luz, para que os homens que ainda não o conhecem, possam conhecê-lo, e então também serem alcançados por essa luz. Esse é o maior propósito da minha vida, da sua vida, e todas as outras áreas da nossa vida devem convergir em direção a esse propósito primordial. Se nós não estamos vivendo com base nesse propósito, então nós não estamos vivendo direito, pelo menos não a vida que Deus planejou para nós. Todas as outras funções se tornam secundárias. Por exemplo, o exercício ministerial na casa do Senhor, seja tocar, cantar, servir, trabalhar, tudo isso se torna secundário. Se nós não entendemos a essência primordial, o motivo pelo qual nós fazemos tudo isso, torna-se sem sentido e inútil, e nós não conseguimos brilhar de fato como precisamos. Entender a razão pela qual Deus nos resgatou e foi para a cruz no nosso lugar, é que Ele nos chamou para sermos luz em um mundo em meio a trevas, onde o conhecimento está ofuscado pelo pecado, onde os corações estão envoltos em escuridão e trevas, onde o egoísmo prevalece, onde o relativismo prevalece, onde as pessoas estão cheias de verdades, mas verdades que na verdade são mentiras, estão mais perdidas do que cego em tiroteio, precisando encontrar direção, clareza, e elas olham para um lado e olham para o outro, e não têm encontrado uma luz. Quem já não ouviu aquela expressão: eu estou olhando essa situação e eu não consigo ver uma luz no fim? Pois Jesus está dizendo para mim e para você: seja essa luz, em que quando as pessoas olharem para você, olharem para mim, elas encontrarão uma direção. E mesmo que essa direção, ela não vai terminar em nós, mas ela aponta para aquele que é poderoso para mudar a história e a realidade daquela pessoa. Então, primeiro eu preciso ver Jesus. Hernandes Dias Lopes, pastor, vai dizer o seguinte: nós precisamos ser antes de fazer. Às vezes nós estamos tentando fazer sem ser. Eu quero refletir a luz, mas eu mesmo não recebi essa luz. 1 João, no capítulo 3, verso 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não está no pecado, todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Então quem não viu a Jesus e não o conheceu, permanece no pecado, mas quem viu e o conheceu, não estará mais vivendo em pecado. Ainda que a gente peque, mas o pecado será um acidente no nosso percurso. Nós não vamos planejar o pecado. Ele pode acontecer, ele pode vir à tona por causa das nossas falhas, mas não é algo que a gente vai se acomodar, que a gente vai ficar satisfeito com ele. Quando a gente pecar, aquilo vai trazer em nós incômodo. Nós precisamos primeiro receber essa luz sobre nós, porque nós não temos essa luz própria, nós somos que nem a lua. A lua brilha, mas o brilho da lua não vem dela, vem do sol. Ela reflete a luz do sol. Nós não temos luz própria. Essa história do yin yang lá, nem todo mundo é bom, tem um pontinho preto. Não, nós era tudo pretinho mesmo por dentro, estava tudo escuro, precisava de Jesus. E fico aqui para ressaltar, né, porque hoje em dia está tudo gravado, está todo mundo. Não estou fazendo nenhuma apologia à questão de raça, não, ou a cor. Nós estamos falando da expressão, a palavra, né? Porque hoje em dia a gente vê as notícias aí, nunca se sabe. Então não tem nada a ver com raça ou com cor, muito pelo contrário. O nosso coração estava escurecido pelo pecado, e não havia luz em nós. Mas um dia, você viu Jesus. Um dia eu vi Jesus. E nesse dia, quando de fato o vemos, a luz passou a brilhar nos nossos corações. E as trevas que antes nos consumiam. Sabe por que aí você começa a ver algumas coisas na TV e aquilo começa a te incomodar? É porque a luz começou a brilhar em você. Sabe quando você está numa roda de conversa, jovem, e eles falam algumas coisas que já não está legal, esse negócio não está muito legal, não estou gostando disso? É porque a luz de Cristo começou a brilhar em você. Sabe quando você começa a olhar para algumas atitudes que você tinha, algumas coisas, isso não é só para jovem, né? Para todos nós, e aquilo começa a ficar desconfortável, não faz muito, você pode até não entender direito no início o que significa, mas aquilo fica desconfortável, começa a gerar um incômodo. Sabe o que acontece? Quando nós vemos a Jesus e nós o conhecemos, a sua luz passa a brilhar em nós, e por meio do Espírito Santo, Ele vai nos fazendo enxergar. Sabe quando os discípulos lá, no caminho de Emaús, né?
estavam indo, Jesus morreu, não tem mais jeito, parece que realmente tudo que ele prometeu não aconteceu, ele era a bênção, né? Mas morreu, acabou. E aí Jesus encontra com eles e vai conversando pelo caminho, e aquilo começa a queimar. Quando eles sentam na mesa, o que acontece? Os olhos são abertos, eles veem a Jesus, e quando eles veem a Jesus, aquilo muda tudo. Jesus desaparece imediatamente, porque ele falou assim: o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz, eu não preciso ficar aqui, eu tenho outra coisa para resolver. Eles já me viram, e tudo que eles precisavam era me ver, porque quando nós vemos a Jesus verdadeiramente, nós o conhecemos, então a sua luz passa a brilhar em nós. A preocupação de Jesus está mais com o que está dentro de nós. Uma lâmpada sem a sua luz interna, ela não serve para nada, ela pode ser um enfeite, mas ela não cumpre a sua função. É mais do que uma questão externa. Nós podemos fazer muitas coisas externas, mas se dentro de nós não estiver a luz de Cristo, então nós não vamos conseguir realizar a missão. Aceitar a missão, acima de tudo, é ver Jesus e conhecê-lo, então que a sua luz brilhe primeiro em nós, dentro de nós, para que nós não sejamos como uma lâmpada que não acende. O que você faz com uma lâmpada que não acende? Faz o que com a lâmpada que não acende? A não ser que você seja acumulador, né? Gosta de ficar fazendo estoque de lâmpada queimada, mas na hora que ela queima. E se nós olharmos para o tempo de Jesus, ele usa a expressão ali, né? Era mais uma lamparina. Elas normalmente eram de barro, né? E tinha óleo, e aí tinha um paviozinho, né, que acendia. Então vou usar agora uma bem pentecostal. Meu irmão, se não tiver óleo e fogo dentro de você, não serve para nada. Se não tiver a presença de Jesus na minha vida e na sua vida, não serve para a missão. Ele estava dizendo o seguinte, que se ela tivesse ali, ó, se tirar o fogo, tirar o óleo, não vai. Se essa lâmpada que está ali, o que a gente faz? Vai lá e substitui. Primeiro, nós precisamos ser, para então fazer. Segundo, não se esconda. Não se esconda mais. Olha o que o verso vai dizer. Ele continua dizendo o seguinte: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Tem alguma lâmpada aqui escondida aqui debaixo? Tem? Vocês colocaram alguma aqui? Ela ia fazer o que lá? Nada. Onde as lâmpadas estão? Vocês conseguem achar as lâmpadas? Onde elas estão? Dá para ver? Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não estou depositando da minha luz sobre vocês, eu não estou realizando o que eu estou realizando na vida de vocês, eu não estou tirando vocês do lamaçal do pecado, da condenação do inferno, perdoando os pecados de vocês, justificando vocês, dando uma nova vida, restaurando vocês, fazendo isso, para vocês ficarem escondidos. Não foi para isso que eu chamei vocês. O preço na cruz foi alto demais para ficarmos escondidos. E há pelo menos 3 razões pelas quais as pessoas se escondem. Primeiro, por vergonha. Por vergonha. Já viu aquela pessoa assim, se ela tiver num carro, vamos botar assim, aquele fusquinha quebrado, né? O negócio está todo pipocado. Jovem, então imagina você jovem, aquele